E aí, tá tudo certo? Hoje a gente vai falar de um tema bastante delicado, tenho certeza para muitas pessoas que talvez estejam assistindo esse vídeo, para mim em particular também. É um tema que me expõe bastante, me deixa muito vulnerável. E esse lugar da vulnerabilidade é um lugar muito difícil da gente visitar porque ele normalmente tem a ver com experiências que nos constrangem, nos embaraçam, que nos fazem sentir vergonha. E era exatamente esse tipo de sentimento que eu experimentava quando eu sofria bullying. Eu lembro de sofrer bullying pelo menos desde a 4ª série do ensino fundamental até a faculdade. Eu vivi experiências de bullying de colegas de classe, de pessoas que eu considerava e até mesmo de professores. Algumas experiências que eu posso compartilhar com vocês. Eu tive um professor de educação física que estimulava bullying contra mim, me fazendo prender um cabelo que ainda não estava no tamanho de ser preso, porque eu estava deixando o cabelo crescer, simplesmente pelo fato de que o meu cabelo incomodava ele. Eu tive colegas de classe que me ameaçaram, falaram que iam me bater, que estavam com canivete, e eu fiquei preso mais de 2 horas na escola depois da saída para tentar fugir. Eu tinha uma professora que achava por algum motivo que eu era mentiroso e ela ficava fazendo perguntas com relação a outra cidade em que eu tinha morado para poder debochar das minhas respostas e falar que eu era mentiroso, coisas do tipo. Eu tive meu material escolar feito de bola de futebol e jogado no bueiro, entre outras muitas experiências aí que eu poderia trazer para vocês. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por experiências tão ruins ou piores do que essas que eu passei. E é por isso que é tão importante falar sobre esse tema. O bullying, ele é descrito, ele é conceituado, quando você vai pegar aí nas referências, como um ato repetido e recorrente contra um indivíduo ou um grupo pequeno de indivíduos em comparação com um grupo maior. E as vítimas do bullying, elas são normalmente ridicularizadas, humilhadas, diminuídas, agredidas às vezes. E é uma situação bastante comum, embora a gente não possa considerá-la normal. Quando começou-se a problematizar a questão do bullying, logo vieram, as pessoas falando que era um exagero, de que era uma brincadeira, de que isso era uma fase normal da vida das pessoas, que todo mundo passava por isso e seguia adiante. E bem, não é bem assim. Talvez o bullying ele seja um predecessor do que hoje as pessoas chamam de mimimi, quando as pessoas estão reivindicando seus direitos e outras pessoas acham que essas reivindicações não são legítimas, ou são exageradas. Mas vamos botar os pingos nos is. Os bullies, as pessoas que praticam bullying, elas são cruéis, perversas, elas gostam de machucar os outros, elas se beneficiam do sofrimento das vítimas, elas são desrespeitosas, elas não têm empatia, mas essas pessoas têm uma qualidade. Elas são normalmente muito boas em políticas de relacionamento. E é por isso que o bullying normalmente é impune. Falar dessa maneira de pessoas que praticam bullying, uma vez que elas estão por todos os lados, e com certeza a gente conhece pessoas que fizeram isso ou que fazem isso, pode parecer um pouco assustador, mas a gente precisa falar, porque é isso que é a verdade. É evidente que essas pessoas sentem prazer no que elas estão fazendo, sentem prazer em causar dor e sofrimento em outras pessoas. Os efeitos do bullying nas vítimas são dos mais diversos. As pessoas que sofrem bullying tendem a evitar conflitos por medo, então elas fogem de qualquer tipo de discussão e de se colocar de uma forma mais ativa. Elas também têm um sentimento de desamparo muito intenso, porque as pessoas que deveriam proteger quem está sofrendo bullying não estão fazendo isso. Isso faz com que as pessoas achem que o problema não tem solução, que elas se sintam envergonhadas e que elas guardem esse sofrimento dentro delas. O bullying gera coisas como estresse, raiva, depressão, humilhação, medo, isolamento e falta de autoconfiança. O bullying afeta o amor próprio, o senso de segurança e até a dignidade das pessoas que sofrem. Pessoas habilidosas e confiantes que sofrem bullying podem perder a confiança nas próprias habilidades e ficarem completamente inseguras. Ao contrário do que a gente costuma discutir e colocar na mesa, o bullying também pode continuar na vida adulta, em situações corporativas, familiares, etc. As pessoas que sofrem bullying muitas vezes têm uma vida nômade, fugindo entre escolas, trabalhos e até mesmo cidades. Isso para não falar das inúmeras vidas interrompidas pelo bullying. Sabe quando você está sentindo uma dor muito intensa e você conta isso para alguém e a pessoa diminui a sua dor porque ela não experimentou aquela dor? É assim que as pessoas que sofrem bullying se sentem quando o seu sofrimento é diminuído, quando elas
finalmente contam sobre o que elas estão vivendo. O bullying é uma experiência muito pessoal e cada pessoa que sofre bullying vai sentir isso numa intensidade e com uma dor diferentes. As pessoas que praticam bullying, por outro lado, elas se beneficiam disso, uma vez que as vítimas ou não denunciam ou denunciam e nada acontece, enquanto elas ganham status, poder e ficam ali numa situação de dominância. Os psicólogos já descobriram que as pessoas que praticam bullying e têm uma boa estrutura familiar, dinheiro, enfim, são pessoas bem posicionadas, elas percebem que elas podem se beneficiar mais desse comportamento delas no mundo corporativo do que, por exemplo, no mundo do crime, que é muito mais arriscado. Os bullies também sobrevivem, prosperam e ficam impunes no mercado de trabalho. No mundo corporativo, quando isso chega na esfera judicial, as empresas estão tão pouco preparadas para lidar com o tema que elas preferem pagar a indenização, inserir nos contratos uma cláusula de que a vítima não pode mais falar sobre o assunto porque ela já foi indenizada. Então é literalmente pagar para se livrar do problema. Instituir pequenas ações de segurança, como por exemplo quando eu fiquei preso na escola por 2 horas, não é efetivo contra o bullying, porque os bullies, eles não agem conforme as regras. Ele não vai atacar a sua vítima quando ela tá nessa redoma de segurança. Ele sabe quando, onde e como atacar suas vítimas. Então, diante de tudo isso, o que a gente pode fazer? Se você toma conhecimento de que alguém que você conhece está sofrendo bullying, eu diria que a regra número 1 é: não peça para essa pessoa ignorar o problema. Isso é muito comum. Ah, ignora, deixa pra lá, eles vão embora. Primeiro, isso não é verdade. Ninguém vai embora porque você ignorou o problema. E segundo, você conseguiria ignorar um problema dessa natureza? Quando você posta alguma coisa na internet que tem uma repercussão negativa ou a simples ideia de alguém te atacar dessa maneira, parece razoável pra você que você ignore o problema? Então não sugira isso pras pessoas, porque você tá só jogando a poeira pra debaixo do tapete. O fato de muitas vezes a gente não saber lidar com o bullying faz com que a gente finja que ele não existe, e é aí que tá o maior dos problemas. O que as vítimas de bullying querem? Elas querem atenção, elas querem acolhimento, elas querem sentir que elas estão amparadas na dor delas e no sofrimento delas. Em primeiro lugar, é isso que elas querem. E como é que a gente pode lidar com essa violência tão grande sem ser violentos de volta? Eu penso que a gente tem que lidar com o tema de uma forma mais racional. E para isso a gente precisa entender como a opressão funciona. No caso do bullying, a gente tem alguns mecanismos que os bullies utilizam para ameaçar e atacar suas vítimas. Eles fazem ataques que são políticos, que são sociais, né, que usam status. Com isso eles intimidam as vítimas. Eles também fazem ataques físicos, eles agridem fisicamente as suas vítimas para deixá-las paralisadas e com medo. E também eles fazem ataques mentais para abalar a vítima e deixar ela sem condição de lidar com tudo aquilo que ela está sofrendo. Então, se eu estou falando que a violência não resolve, o que resolve? Em primeiro lugar, escute as vítimas. Quando alguém for falar sobre uma experiência de bullying para você, não ignore a pessoa, não ignore o que a pessoa está falando e muito menos tenta resolver o problema. Não é isso que a pessoa está querendo ali, não é disso que a pessoa está precisando. Ela está precisando de um abraço, ela está precisando de acolhimento, ela está precisando se sentir amparada. Outra coisa muito importante, não fique em silêncio enquanto as vítimas de bullying estão sofrendo bullying. Essa sensação de isolamento e desamparo, ela só é intensificada quando a pessoa está ali sofrendo, tem testemunhas ao redor e elas não estão fazendo nada. Então faça intervenções, chame a atenção do bully, mostre que aquela situação não é normal, se coloque do lado da vítima. A gente tem que lembrar que não é um dever da vítima promover a própria segurança. Se essa questão é relevante para você, esse dever é seu também. Agora, se você é vítima de bullying, tem algumas estratégias também que você pode adotar. Se você está num pico intenso de adrenalina e sofrimento, tenta parar e respirar. E escuta o que você está dizendo para você mesmo. Embora a gente tenha que continuar essa luta para que as pessoas se sensibilizem pelas vítimas do bullying, a opressão não é uma coisa que está sob controle, mas a gente pode tentar lidar um pouco melhor com a nossa atitude, para que a gente consiga entender como a gente funciona e lidar melhor quando a gente estiver diante de uma situação em que a gente está sofrendo algum tipo de opressão. É preciso que a gente invista no autoconhecimento, invista em saber exatamente quais são as situações piores pra gente, do que exatamente a gente tem medo, porque o medo, ele cresce tanto quanto a gente alimenta ele. Como a gente entende que o bullying não é correto e ele não tem consequências, ele gera uma sensação de injustiça muito grande. E injustiça tende a levar as pessoas a sentirem raiva. Então é muito comum que as pessoas
que sofrem bullying sintam raiva dos próprios bullies, das instituições que não fazem nada, de quem devia estar cuidando deles e não cuida. É importante também que a gente tome contato com essa raiva e transforme ela numa energia mobilizadora, para que a gente possa enfrentar os nossos medos, lidar diferente com as opressões que a gente sofre e promover um ambiente de combate ao bullying mais efetivo e não violento. Se a gente consegue um ambiente de cooperação, de união e de coragem, a gente consegue enfrentar o bullying sem usar a violência. Você que sofre bullying pode ter uma tendência a não desagradar as pessoas, para não entrar em conflito, você acaba não se colocando. Se você conseguir tomar consciência de que é possível você se colocar, manifestar suas vontades e continuar sendo gentil, isso pode ser uma chave de mudança para sua vida também. E no fim do dia, é importante lembrar que a solução ela também é individual. A gente pode sim lutar para que a sociedade faça a parte dela, mas a gente também precisa encontrar as armas necessárias, sem depender que as pessoas façam isso, porque não há garantia que elas vão fazer. Então, a luta para que elas façam continua, mas a gente também precisa se empoderar individualmente e se transformar cada vez mais no nosso próprio local seguro, porque no final das contas, tá tudo certo. Até o próximo vídeo.